Boa noite! Boa noite! Será que teremos quórum na live de hoje? Ou será que os namorados estão namorando e hoje vão deixar a prof na mão? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Boa noite! Hoje é um dia mais complicado, né? Dia dos namorados, sextou, o pessoal tá curtindo o love. Pô, pessoal, não deixa a prof na mão, não. Hoje o tema da nossa live é trabalho. Eu recebo muita mensagem de gente que tenta conciliar trabalho e estudo e fica meio frustrado. Então, o tema da nossa live de hoje é trabalho e estudo. É um tema muito, não digo polêmico, mas cada um tem a sua percepção sobre ele, né? Cada um tem o seu, a sua opinião sobre como levar o trabalho e o estudo. Então é muito difícil de chegar aqui e cagar uma regra, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de, né, cagar regras, e então não é o objetivo aqui. Mas eu acho que com a experiência de orientar alunos há algum tempo, né, de também conciliar trabalho e estudo, porque eu também faço isso. Enfim, eu acho que com a experiência de fazer isso, dá pra gente trocar uma ideia bacana, e é a proposta da live de hoje. Então, a primeira dica para você que trabalha e estuda, primeira dica, é você fazer um ajuste de expectativas. Não adianta você querer ter o mesmo ritmo de aprendizagem, o mesmo ritmo de evolução de uma pessoa que não trabalha. E você não deve buscar isso, porque se você buscar isso, você vai ficar frustrado. Isso vai te levar a uma frustração que não é bacana. Então, a minha primeira dica é: não compare o seu desempenho e a sua evolução com os demais. Não, especialmente com quem não trabalha. Se você ficar se comparando, você vai se frustrar e essa frustração não é legal. Então, não compare o seu desempenho com o desempenho de outras pessoas que porventura não trabalhem. E assim, além disso, a gente, quando a gente trabalha e estuda, a gente muitas vezes faz isso há muito tempo, né? Então, eu conheço pessoas que trabalham e estudam e tiveram que começar a trabalhar na sua vida desde muito cedo, né? Então, são pessoas que trabalham e estudam e não é de hoje. Trabalham há muito tempo, não tiveram como fazer um segundo grau bem feito com estudo, não tiveram como fazer, às vezes, uma faculdade em que só estudavam. Então, a situação de trabalhar e estudar já ocorre há algum tempo. Por conta disso, é claro que essa pessoa, ela já não tem genuinamente o hábito de estudar, né? Ela não tem bagagem de estudo. E isso vai fazer com que ela tenha que pegar essa bagagem também, pegar essa cancha de estudar, né? É, por exemplo, eu fazia faculdade à noite, né? Quando eu fazia faculdade à noite, tinha gente que fazia faculdade comigo que trabalhava em banco, trabalhava o dia inteiro, se matava de trabalhar. Então é claro que essa pessoa também não tinha o dia inteiro naquela época para ficar estudando para a prova de faculdade. Então o estudo naquela época já era um estudo complicado. É claro que ela já vai ter dificuldade de lembrar de coisas que ela estudou e tal. Então, se você trabalha e estuda, naturalmente você vai ter que até pegar uma base maior do que outras pessoas, né? Que pessoas que de repente fizeram, sei lá, a pessoa fez engenharia na USP. É óbvio que a pessoa que fez engenharia na USP, ela vai chegar para estudar para concurso com uma bagagem, de repente, em exatas, por exemplo, muito maior do que uma pessoa que fazia administração à noite, EAD às vezes, e durante o dia trabalhava.
Só que isso é motivo para essa pessoa que faz EAD, que fazia EAD, faculdade EAD à noite e trabalhava durante o dia, desistir agora que está estudando? Lógico que não. Se fosse assim, na lista de aprovados, a gente só veria aprovado da USP, dessas faculdades de ponta, e normalmente não é o que acontece. Normalmente nas listas de aprovados a gente vê muita gente que inclusive fez graduação EAD de 2 anos, sequencial, para poder fazer o concurso. Ou seja, a pessoa justamente fez a faculdade EAD para fazer o concurso. Ou seja, não é porque a pessoa fez USP, ITA, Unicamp, que ela vai ser um bom concurseiro. São coisas completamente diferentes. Eu sei porque eu fiz faculdade de engenharia. Na minha sala tinha muito nerd, eu não me enquadrava nesse grupo, né? Porque eu levei 7 anos para me formar, então rodei muita matéria e tal. Mas na minha sala tinha muita gente que era bem cabeçuda, ia bem nas provas e tal. Não era exatamente o meu caso, meu índice acadêmico era um dos piores. Rodei várias matérias. Mas assim, essa turma que foi bem na época da faculdade, não necessariamente virou concurseiro bom. Por quê? Porque depois tem que conciliar o estudo de várias matérias, tem que lidar com frustração, com reprovação, com situação difícil, e às vezes esse tipo de pessoa tem dificuldade de fazer isso, né? Às vezes esse tipo de aluno meio nerd é um tipo de aluno que tem dificuldade de levar as coisas mais na raça, levar as coisas por um longo prazo, levar as coisas de uma maneira mais equilibrando os pratinhos, como é o caso da gente aqui que estuda para concurso. Então, não fique se comparando com os demais, não fique achando que vai ter alguém lá que vai estar o dia inteiro estudando. Isso aí é mentira, só vai levar a frustração. E tem outra, nunca se esqueça de que existem milhões de caminhos para uma pessoa seguir profissionalmente. Concurso é apenas um deles. Então, você realmente acha que esses caras... sério, veja os caras que se formaram comigo. Esses caras que se formaram comigo, que eram super gênios na faculdade e tal, esses caras estão trabalhando em empresas multinacionais, estão embarcados, estão trabalhando com pesquisa em um monte de lugar. Tipo assim, apesar de concurso ser uma excelente opção, ela não é a única opção. E muito pelo contrário, tem gente que busca opções em que se possa ganhar muito mais grana, em que se possa empreender, fazer uma empresa, ter um escritório de advocacia, trabalhar em multinacionais, em empresas grandes. Então, essas pessoas mais cabeçudas possivelmente vão estar fazendo isso. Eu digo por mim. Eu era uma pessoa bem mediana na faculdade, bombava, rodava e tal, e fui fazer concurso porque eu não passei nos treinistas que eu queria, também não consegui ser efetivada no meu estágio, não tinha muita grana para abrir uma empresa. Então, assim, concurso foi o que sobrou, digamos assim. E isso acontece com muita gente. Normalmente a pessoa, quando ela tem uma opção melhor, ela vai fazer outra coisa, né? Não vai querer ficar se matando de passar em concurso. Então não fique achando que você, só por trabalhar, só por estar tendo que conciliar trabalho, estudo, filho, essas coisas, vai ficar para trás. Não é assim que funciona, tá? Porque a briga aqui no concurso, quando a gente fala de concurso, a briga aqui no concurso, ela é uma briga muito mais psicológica do que relacionada à bagagem prévia. Quando a gente fala em concurso, quando a gente fala em concurso público, em aprovação em concurso público, por exemplo, tá? Eu sei que às vezes tem gente aqui que me escuta que quer passar no Enem, na OAB, nas provas de concursos de entidades de classe. Mas, assim, quando a gente fala em concurso, principalmente, a briga aqui é psicológica, é uma briga emocional, comportamental. Não vai fazer muita diferença se você é formado na USP ou se você é formado numa faculdade EAD de 2 anos, sequencial. Aqui, amigo, o que importa é a briga comportamental, psicológica, emocional do concurso. Então, bom, se vocês quiserem saber mais sobre isso e ter um exemplo, entra lá no meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube tem vídeo sobre isso. Inclusive a Dani, que foi minha aluna, uma das minhas alunas que passou na Cefaz Santa Catarina, ela é formada em gestão pública, EAD, uma faculdade de 2 anos, e ela passou na Cefaz Santa Catarina. Atualmente, se eu não me engano, ela está fazendo contabilidade.
né, ela começou, depois da aprovação dela, ela começou a fazer faculdade de contabilidade mesmo, porque eu acho que lá no Estratégia ela começou a fazer, fazer umas trilhas lá de contabilidade, se eu não me engano, tô meio por fora, mas se eu não me engano é isso. Mas a faculdade de formação dela que ela fez para ser aprovada no concurso é gestão pública EAD, né? É uma faculdade EAD e tal. Então, assim, não é porque ela, né, ela não é formada na USP e tal. Eu sei que às vezes é meio desanimador, porque vários desses aprovados que estão aí falando, ai, porque eu fui aprovado em 10 concursos, o cara fica rotando por aí e o cara é formado no ITA, né? Aí também fica, né? O cara não entrou na briga zerado. Mas não é assim com todo mundo, não. Tem muita gente, muita mesmo, que é formada em faculdades, né, EAD, faculdade lá de 200 pila por mês, e o cara começa a estudar para concurso na raça, vai e passa e vambora. Então fica bem tranquilo que não é assim. Então, ponto número um é você ajustar a sua expectativa. Você não pode querer seguir a trilha dos outros. Você não pode. Por isso que esse negócio de trilha estratégica, caminho estratégico. Tipo assim, essas coisas padronizadas, elas normalmente não funcionam. Por quê? Porque cada um tem a sua pegada. Mesmo que você tenha, sei lá, para seguir essa trilha aqui, você tem que ter 6 horas por dia. Mesmo que você tenha 6 horas por dia e o coleguinha também tenha 6 horas por dia, o desempenho de cada um de vocês vai ser muito diferente. Porque cada um vai ter as suas dificuldades. Então, o que você vai achar difícil, um outro aluno vai achar fácil. O que você vai achar fácil, uma outra pessoa vai achar difícil. E aí, por conta disso, não dá para padronizar muito a coisa, entende? Não dá para dizer assim, você vai terminar isso aqui com 10 páginas por hora. E o coleguinha também vai fazer 10 páginas por hora. Normalmente não funciona assim. Não é padronizado. Hoje mesmo estava falando com uma aluna. Talvez ela até esteja aí, porque ela costuma acompanhar minhas lives. Ela é aluna do coaching e ela estava falando para mim que ela estava com muita dificuldade lá em direito constitucional. Estava querendo um material de apoio, porque ela estava com dificuldade de entender lá os PDFs de constitucional, não estava conseguindo entender direito. Normalmente as pessoas não têm dificuldade de entender os PDFs de constitucional, mas ela, no caso, tem bastante dificuldade. Eu também tinha bastante dificuldade. Só que, por exemplo, eu não tinha dificuldade com exatas. E normalmente as pessoas têm muita dificuldade com exatas. Então, assim, não dá pra ficar querendo seguir um padrão, seguir a trilha. Se você não queira ser ajustado por um padrão, porque normalmente você só vai se frustrar, tá? Eu costumo ver muito isso. Lá no coaching, chega muito aluno lá no coaching frustrado porque tentou seguir trilha daqui, tentou seguir programa de coaching que era meio tabelado, e aí a pessoa tentou seguir isso e não rolou. Por quê? Porque ficou frustrado, zoado. Então, assim, não rolou seguir essa trilha, assim, não rolou muito. Então, minha dica é essa. Minha dica é não tente se enquadrar porque você vai se frustrar. Segunda dica que eu tenho para você que trabalha, não é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Então, se você acompanha minhas lives, meus vídeos, você vai ouvir uma coisa que eu já costumo falar há bastante tempo, mas eu vou falar porque eu acho que tem tudo a ver com a live de hoje, que é tentar bater a meta o quanto antes, de preferência assim que você acorda, antes de começar efetivamente o seu dia. Por que eu tô falando isso? Porque ao longo do nosso dia, a nossa cabeça vai sendo inundada por informações. A gente tem 5 sentidos, né? O ser humano tem 5 sentidos. Ouvido é audição, visão, tato, paladar e olfato. Esses 5 sentidos, eles costumam dispersar a nossa concentração, né? Então, quando você tá com os 5 sentidos muito afiados, você normalmente normalmente você não consegue ficar muito concentrado, porque você tá com os 5 sentidos muito afiados. Mesmo que você esteja com a sua visão muito afiada, se você tiver com a sua visão muito afiada e ao longo do dia você tiver visto muita coisa ruim, negativa, na hora de você estudar, você não vai conseguir ver e absorver tudo que você está, por exemplo, assistindo num livro ou numa videoaula e tal.
Então, quando a gente acorda de manhã, a gente está muito cru. A nossa sensibilidade ainda está muito crua. Nossos 5 sentidos, eles estão ainda meio dormentes. Então, se você desperta os teus 5 sentidos com um estudo, você consegue direcionar os teus sentidos para o estudo. Ao invés de ter passado o dia inteiro ouvindo coisa que você não queria ouvir, passado o dia inteiro vendo coisa que você não queria ver, sentindo, experimentando, e aí na hora de você estudar, você vai estar desconcentrado, porque você vai lembrar durante o estudo daquela mensagem do chefe que você não gostou, você vai lembrar durante o estudo daquela matéria da CNN lá que você viu e era uma porcaria, você também não gostou, você vai lembrar do boletim do seu filho que você pegou, tava uma porcaria. Então você vai estar sensibilizado em todos os sentidos por um monte de coisas que aconteceram, que ocorreram durante o dia. Então poupe o teu estudo desse tipo de coisa. Vá dormir, te organize para começar o estudo logo cedo, porque daí você começa o dia com a meta batida. E isso faz toda a diferença. Se você estuda de manhã, você passa o resto do dia satisfeito porque você já bateu a meta. Agora, se você deixa para estudar no final do dia, depois de fazer todas as coisas, você vai passar o dia inteiro agoniado porque você ainda não bateu a meta, agoniado porque você tem que estudar, agoniado porque você tá cheio de preocupação, vai ter que chegar em casa, se organizar para estudar. E normalmente isso isso dá uma margem maior para você não bater sua meta. Isso eu vejo diariamente, tá? Os meus alunos que reclamam muito disso. A pessoa começa o dia, vai trabalhar, e aí trabalha, vai pro trabalho, volta do trabalho, aí chega em casa, teve algum problema, tá sem grana, não conseguiu pagar boleto, aí tem vários problemas, não consegue bater a sua meta, porque o dia foi consumindo a pessoa de uma forma que chega no final do dia ela não consegue bater a meta. Se ela, durante o dia, antes de começar o trabalho, antes de se envolver com os problemas, antes de pegar no WhatsApp, antes de ver os grupos, antes de ver o número de mortos do corona, se ela já tá com a meta batida, não é esse tipo de coisa que vai tirar ela do foco. Não é esse tipo de coisa que vai tirar ela da meta. Então fica mais fácil de você bater sua meta e ficar o resto do dia satisfeito, porque você já bateu a sua meta, já cumpriu o que você tinha que fazer. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. Bom, já falamos de 2 dicas. Primeira, cuidado com as expectativas. Segundo, tente bater sua meta o quanto antes, de manhã. Terceira dica, e essa dica é uma dica assim, que eu vou, não me levem a mal, tá? Eu sei que quem me assiste aqui possui todo tipo de condição financeira e de situação mesmo. Então a dica que eu vou dar agora é uma dica que talvez, vamos lá, vou dar mesmo assim, porque talvez possa ajudar. Use materiais para estudo que sejam naturalmente mais organizados. Por quê? Porque como você não vai ter muito tempo para estudar, né? O teu tempo é reduzido, porque você trabalha e estuda. Como você não vai ter muito tempo para estudar, não é bom que você, na hora de estudar, use materiais bagunçados, materiais desorganizados, materiais zoados. Tipo assim, você deixa para imprimir no dia que você quer estudar para material impresso, mas você deixa para imprimir no dia que você vai estudar. Não, né, gente? Organize o teu material, imprima tudo de uma vez. Se você vai estudar por um curso de constitucional de 20 aulas, tire um dia, imprima essas 20 aulas, 2 páginas por folha, né, frente e verso, ou seja, dá 4 páginas para cada folha. Leve para encadernar, deixe tudo organizado, deixe marcadinho onde você parou, deixe tudo alinhado. Por quê? Porque você não vai poder perder tempo com organização. Muito pelo contrário, se você tiver que perder tempo com organização, você vai se desanimar, né? Porque você vai pegar o material para estudar e vai estar lá desorganizado, aí aquela folha tá faltando, aí você vai ter que imprimir material no dia, ou então você foi estudar pelo iPad, mas o iPad ficou sem bateria. E tudo isso vai tirar você do foco, vai te deixar irritado, vai te desnortear. Então,
Cuide com a organização, use materiais organizados, dê um valor maior para a organização dos teus materiais, porque você não vai poder fazer isso todo dia. Você vai ter que deixar tudo alinhado, organizado, de preferência antes, para você fazer isso antes e no dia que for para estudo, você simplesmente estuda, né? Não vai perder tempo com organização, com impressão de material, baixar o PDF, baixar a videoaula, verificar se a conta do Wi-Fi tá paga para você ter que estudar. Então, assim, se organize antes. Deixe tudo organizado, né? De preferência final de semana e tal. Você já deixa tudo alinhado para a semana, porque durante a semana o teu tempo vai ser escasso. Então, é interessante que o teu tempo seja destinado ao estudo e não a ficar organizando material, ficar organizando livro, ficar organizando Wi-Fi, baixando videoaula, esse tipo de coisa. Não, tem que estar tudo à mão, organizado, alinhado, arrumado. Beleza? Beleza. Neste sentido, né? Neste sentido, ter uma orientação, não tô falando da minha, pode ser qualquer uma, né? Qualquer uma não, né? Cuide, não vai gastar o seu dinheiro com coach e porcaria. Mas ter uma pessoa te orientando pode ser bacana. Por quê? Porque uma orientação vai fazer você poupar tempo, né? Porque você tá lá se ferrando para estudar, tendo que conciliar trabalho e estudo. Aí, além disso, você tem que ver quais matérias você vai estudar, tem que ver qual é o tempo de cada uma delas, tem que ver se aquilo tá funcionando, tem que ter estímulo para seguir, aí tem que medir resultado, né? Verificar como é que você tá saindo nas provas, tem que ver como é que você vai fazer a sua revisão. Então, tudo isso dá trabalho. Tudo isso, organizar tudo isso dá trabalho. Então, se for viável, se for possível, se você tiver condição de fazer isso, tem alguém para fazer isso para você, né? De preferência alguém de confiança, alguém bom, que você tenha referências, né? Porque isso vai poupar um tempo teu. E a segurança que você vai ter para estudar é maior quando você tem uma orientação, quando você tem uma ajuda, né? Quando a gente não tem, quando o aluno não tem auxílio, normalmente ele fica inseguro para estudar. E aí, essa insegurança até pode ser minimizada se o aluno, de repente, conversa com outros concurseiros, e aí, por conversar com outros concurseiros, ele tira as dúvidas, ele se organiza melhor, porque ele tem tempo para isso. Então, se o aluno não trabalha, não tem filho, fica mais fácil de ele se organizar, conversar com outros estudantes, organizar o tempo dele, planejar e tal. Agora, se o aluno trabalha, se o estudante trabalha, fica mais difícil de organizar tudo isso, de conversar com as pessoas, de ver se está fazendo certo, de pegar o gabarito, medir resultado, ver a prova, se sentir motivado. Então, é mais fácil se você tem ajuda. Então, pense, se for possível para você, pense em ter uma ajuda, pense em contratar uma ajuda. Se você quiser, o coaching hoje a gente consegue dar desconto, bom desconto, tá? Excelente desconto, só hoje, sexta-feira, aproveitando que é Dia dos Namorados, você tá aqui prestigiando a live da Prof. Então, hoje eu estou autorizada a dar um bom desconto. Então, para quem trabalha e estuda, o coaching da Valdrich está de portas abertas. Então, se você quiser, manda um WhatsAppzinho lá para 11 975 74 24 17, ou então clica no e-mail aqui da bio, manda um e-mailzinho, fala que você viu a live sobre trabalho e estudo, e aí a Ana vai te passar todas as informações, e aí, se você quiser, a gente já começa e organiza o estudo para você. Você só vai precisar se preocupar em sentar e estudar. O resto é comigo, medir resultado, planejar a revisão, planejar teu tempo. É com a Prof aqui, que eu gosto muito de fazer isso. Então, essa é a nossa quarta dica, né? Quarta dica é, se possível, tenha uma orientação. Então, a primeira dica que a gente deu para quem tá chegando agora na live, primeira dica que eu dei para você que trabalha e estuda, é você não se comparar com os demais. Porque se você se comparar com os demais, você vai se frustrar. Você tem uma realidade diferente, você tem vida diferente, tem gente que não trabalha, tem gente que não tem filho, e você tá trabalhando, estudando, então não adianta você querer comparar a sua evolução com os demais. Essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu dei foi para você tentar puxar o teu estudo para de manhã cedo, o mais cedo possível, porque é o momento do dia em que você tá com a mente mais limpa e vai conseguir render mais no estudo. Terceira dica que eu dei
é para você deixar o teu material organizado, deixar tudo organizado, privilegiar materiais organizados. Por quê? Porque se você privilegia, né, o teu material organizadinho, deixa o teu material organizadinho e tal, você poupa tempo durante a semana em coisas que vão te desmotivar, né? Ter que imprimir material, ter que arrumar Wi-Fi, ter que ver que o iPad está descarregado, a bateria. Então, tudo isso estressa, você não tem tempo para esse tipo de coisa. Quarta dica é, se possível, tenha uma orientação de estudos, que vai te poupar muito tempo. Você tem um problema de tempo, né? Você trabalha, estuda, tem que conciliar o tempo. Então, tente, se possível, ter uma orientação que possa poupar o tempo de planejamento, de ver se está certo, de medir resultado para você, até da parte motivacional, né? Porque quem trabalha e estuda tem mais dificuldade de manter a constância, então a parte motivacional pode ajudar também, ter uma orientação. E se você quiser, a Prof está aqui. O coaching hoje está com um super desconto, então o coaching da Valdez está lá disponível para você se inscrever. A Ana tá lá só hoje, tá, gente? Só hoje. Desconto é só hoje. Amanhã é sábado, não vai rolar. Então, o coaching da Valdez está... Quer dizer, bom, não vai rolar. Então, o coaching da Valdez está lá disponível para você melhorar e otimizar os seus estudos. Quinta e última dica que eu vou dar, depois eu vou ler pergunta, comentário. Quinta e última dica que eu vou dar é: mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Cuide do seu coraçãozinho. Cuide. Por quê? Porque muita gente começa a estudar, trabalhar e tal, e começa a pirar. E com o tempo fica muito inseguro com tudo. Ai, porque eu trabalho e estudo. Ai, porque eu não tenho tempo. Ai, porque isso. Ai, porque eu tenho dificuldade. Ai, porque isso. Cara, calma. Existe um motivo pelo qual você começou a estudar. Existe um motivo pelo qual você começou a estudar. Alguma coisa te trouxe para o estudo. Ou a insatisfação com o teu trabalho atual, ou a insatisfação com a tua vida atual. De repente você está satisfeito com o teu trabalho, mas a tua vida não está legal, o salário é baixo. Alguma coisa te trouxe para o estudo. Então, insista. Insista. Se você começou a estudar por uma razão, né? Você começou a estudar por um motivo. Teve um motivo pelo qual você começou a estudar. Então, leve esse motivo a sério para continuar estudando. Não desista por bobagem. Não desista do estudo, porque assim você vai enfrentar dificuldades. É claro que você vai enfrentar dificuldades. Lógico que você vai. Mas tente pensar e se motivar no que te levou a estudar. No que te levou a começar a estudar. E insista nisso. Porque a maior taxa a maior incidência de aluno que começa e para, está nos alunos que trabalham. O aluno começa a estudar, porque, né, ele de repente trabalha e ele por algum motivo começa a estudar, aí ele começa a ficar cansado, desanimado, aí ele para de estudar, daí ele volta a focar no trabalho, aí daqui a pouco ele pensa que ele fez besteira em desistir de estudar, aí ele volta a estudar, e aí ele fica naquela, estuda para por um bom tempo, e essa é a pior coisa que você pode fazer, porque isso vai te dar a falsa impressão de que você está estudando há muito tempo. Tem aluno que chega para mim e fala assim: professor, eu estou estudando há 4 anos. 4 anos? E não passei. Tá, mas 4 anos direto? Não. Direto mesmo eu tô há 1 mês. Porque eu comecei, parei, faz 1 mês que eu voltei. Então, assim, a pessoa não está estudando há 4 anos. Ela está estudando há 1 mês. Só que como ela começa, ela vai ter a falsa percepção de que ela tá estudando há muito tempo. De que ela tá assim, e de que ela é burra, porque ela não rende, porque ela não evolui. Só que não é que ela é burra e não evolui e não consegue aprender. É porque ela começa, para. Se ela começa e para o tempo todo, ela nunca vai chegar no nível que ela tem que chegar para ser aprovado. Então, mantenha a sua fé, mantenha a sua constância, não pire. Se for necessário, em algum momento, diminua a carga horária, mas não pare de estudar. Porque existe um motivo pelo qual você começou a estudar. E esse motivo pelo qual você começou a estudar é um motivo que deve ser bastante sério, né? Para você ter tomado a decisão de estudar. Então, continue, persista, nem que seja com uma carga horária menor.
tá? Porque se você desistir e depois você quiser retomar, vai ser muito mais difícil. Beleza? Hora das perguntas. Deixa eu ler pergunta. Peraí. Deixa eu ler pergunta. Não acredito que tirou um tempinho do dia de hoje para nós. Claro, que é tudo no esquema, gente. É justamente por isso que funciona, né? É justamente por isso que o relacionamento da prof funciona. Porque se não rolasse essa. Oi, mana! Até minha irmã tá aqui vendo a live. Se não rolasse, não ia ter como, né, gente? Eu trabalho e estudo desde os 17 anos. Pois é a realidade da maioria, né? A realidade da maioria que trabalha e estuda é uma realidade em que a pessoa trabalha e estuda há muito tempo. Ela não está começando hoje a trabalhar e estudar, ela trabalha e estuda há muito tempo. Então, com certeza, ela não é aquela pessoa nerd da USP. Só que essas pessoas também passam. Então, mantenha o ritmo, porque você vai ser aprovado. Eu cansei da advocacia. Concordo. Cheguei em uma fase que ou estudo para concursos ou continuo lutando para sobreviver com o salário que ganho. Comigo foi bem o contrário. Era bom no colégio e faculdade. Fui efetivado ainda na metade do estágio. Só que para concurso tô apanhando. Mas todo mundo apanha para concurso, tá? De repente é a tua expectativa que foi muito alta, viu, Guilherme? De repente você começou a estudar tendo uma expectativa muito alta de que o teu desempenho como estudante seria muito bom, como concurseiro, né? O teu desempenho como concurseiro seria muito bom, porque você teve ao longo da vida um desempenho muito bom. Só que na maioria das vezes não é assim, tá? Na maioria das vezes todo mundo se ferra estudando para concurso. Você pode ter sido formado na USP, na NASA, no ITA. Quando você começa a estudar para concurso, o jogo é outro, é muita matéria. Tem a parte emocional, né? Tem que fazer uma prova às vezes em 4 horas. Então, baixe as suas expectativas, entendeu? Professora, vi a última lista de aprovados no concurso que eu quero e tem muita gente com doutorado. E eu e eu só tenho a graduação. Por isso penso às vezes que não daria para mim. Último teve avaliação de títulos. Olha, alguns concursos têm avaliação de títulos, mas normalmente a pontuação dada pelos títulos é muito pequena, né? Muito pequena. Claro, depende do concurso. Se você está fazendo um concurso, por exemplo, para magistratura, às vezes são concursos que exigem que você tenha pós-graduação, mestrado, tal. Só que, como é um concurso também que exige 3 anos de atividade jurídica, às vezes, até para conseguir essa atividade jurídica, é interessante você estudar e, em paralelo, e vários cursinhos também oferecem essa possibilidade, né, de transformar o cursinho numa pós-graduação e tal. É bem comum isso. Só que a maioria não é assim. A maioria dos concursos não é assim. Eu não sei de qual concurso você está falando, tá? É Jean César Gomes. Eu não sei de qual concurso você está falando, mas a maioria não é assim. A maioria, se você pega a pontuação dada pela prova de títulos, é uma pontuação muito pequena. Às vezes uma questão peso 2 ou 3 já bate essa questão da prova de títulos. Só ouvir verdades, Karine, muita sensibilidade. Ajuste as expectativas. Pois é. Ao meu ver, as trilhas seriam desnecessárias se as aulas fossem organizadas. Pois é. Lá no Exatos para Todos, por exemplo, né? Que é o curso de exatas da Prof. Que eu, assim, a coisa que eu dou mais valor no Exatos para Todos é a organização. Tipo, hoje, a coisa que eu dou mais valor, organização. E lá no Exatos para Todos. E não precisa de trilha, entendeu? Não criei uma trilha. Por quê? É só a pessoa seguir o roteiro das aulas. É isso. Só que a maioria dos cursinhos anda muito desorganizado, anda picando muitas aulas, aí não dá, né? Curso de áudio é uma boa para estudar, ajuda a sedimentar conteúdos. Sim, se você já sabe, é bom ouvir áudio, mas aprender pelo áudio é mais difícil, né?
Eu acordo todos os dias às 3 da manhã. Minha cabeça é igual motor de Fusca no inverno. As primeiras questões não dá mesmo, mas depois a coisa anda bem. Melhor hora para estudar, silêncio total. Pois é. Eu, Karine, tô aqui. Tati concurso. Eu, Karine, tô aqui. Melhor coisa que fiz foi fechar o coaching. Trabalhando e com criança é o melhor investimento. Só sempre estudo. Fora os toques para parar de fazer besteira no estudo. Eita! Olha, não sei se sou eu a coach, né? Mas se sou eu a coach, obrigada. Se não sou eu, que bom também, né? Que bom também que você conseguiu um coach que tá te ajudando bastante. Eu estou querendo voltar muito minha vida. Essa de ioiô. Jorge Bitu. O Jorge Bitu começou o coaching também. Já comecei e parei umas 10 vezes, sempre no pós-digital. Pela misericórdia de Deus, seria aprovado para técnico administrativo. Mas agora você vai ser aprovado para outro concurso, né, Jorge? Que eu vou te ajudar. Tati Brassett. Cada dia sentindo mais prazer em estudar. A Tati também é do coaching. Jorge Bitu. Sempre estudando no pós-edital. Um erro trágico, pois é. Professor, estou estudando há 3 anos direto. Até nas minhas férias de estudo. Tava exaustão. Melhor coisa que fiz foi parar por 25 dias. Melhorei bastante o meu rendimento. Pois é, Dezinho. Isso faz parte também. Mas será que você está estudando certo? Porque assim, não leva a mal, mas eu vi vários erros de português aqui na sua escrita. Então, assim, claro, né? Eu também cometo um monte de erro de português e tal. Mas, sinceramente, é uma coisa que eu percebo muito nos alunos. Quando eles me dizem que estudam há muito tempo, uma das primeiras coisas que eu reparo, assim, é, é no como é que tá o português da pessoa. Porque se a pessoa estudar há muito tempo, né? Qualquer concurso cai em português, exceto os jurídicos, qualquer concurso cai em português. Então eu sempre penso assim, bom, pelo menos o português da pessoa podia estar excelente, né? E aí, às vezes, eu não vejo isso. Aí eu penso, poxa, mas que tipo de estudo é esse que a pessoa tá tendo? Que ela continua cometendo erros de português, assim, que são bem, às vezes, meio básicos. Então não me leve a mal, viu? Por favor, não me leve a mal. Eu tô aqui pra dar um toque pra você seguir adiante. Não me leve a mal mesmo. Mas assim, sei lá. Tipo assim, eu realmente acho que você tem que rever o seu estudo, entendeu? Quem trabalha e estuda, você acha válido estudar quantas disciplinas ao mesmo tempo para conseguir avançar? Depende do tempo de estudo diário. Tem gente que trabalha e estuda e consegue estudar 4 horas. Tem gente que trabalha e estuda 2 horas. Então, varia muito, entendeu? Assim, se você tá na dúvida, eu sugiro que menos é sempre mais, entendeu? Menos é sempre mais. É melhor você estudar menos tempo, desculpa, é melhor você estudar menos matérias, uma quantidade de horas maior, do que você estudar muitas matérias, uma quantidade de horas menor. Lembrando que sempre que você inclui uma matéria no seu planejamento, você não pode mais tirar, porque você sempre vai ter que revisar aquela matéria. Para sempre, até o dia da sua prova. Então, se você começa a estudar direito tributário hoje, você nunca mais vai parar de estudar direito tributário. Então, pense bem antes de começar a estudar uma matéria, porque ela nunca mais vai sair do teu planejamento. Então, é muito difícil evoluir quando a gente estuda muitas matérias. Entende? Menos é sempre mais. Sou BM. Trabalho 24/48. BM eu acho que é bombeiro, né? Bombeiro militar. Trabalho 24/48. Então, tento estudar nos dias de plantão, entre as ocorrências e nos dias de folga. Chego em casa e vou estudar para não dar tempo de desanimar, indo no meu ritmo, exatamente. Melhor coisa, se você chega em casa e vai estudar, nem pare. Não vá trocar de roupa. Claro, hoje em dia tem o corona, mas, enfim, não vá ligar a TV, porque senão desanima. Acho que foi isso comigo, expectativa. Eu sabia que contabilidade seria difícil, mas não imaginei que os direitos seriam difíceis. Até porque trabalho um pouco com isso, mas concurso é outra coisa. Pois é. Minha maior motivação é minha filha de 1 aninho. Após o divórcio, me vi morando em um estado, sozinha, sozinha com ela, longe da família e sem a presença fiel do pai dela. Então, a falta de estabilidade que a advocacia traz me assustou. Pois é. Olha, Soraya, a tua realidade é uma realidade que eu vejo muito, tá? E, inclusive, bem perto de mim. E a minha maior dica pra você é não desista. Porque a tua filha vai ter muito orgulho de ti. Não consigo estudar. Eita.
Não consigo estudar a quantidade mágica de horas, mas sempre buscando o meu melhor, sempre batendo minhas metas. Show. Quem trabalha... Ah, diacho. Quem trabalha durante a semana, tipo, mais de 12 horas, teria que usar mais o fins, como não pirar? A minha dica estude no fim de semana, mas alterne o horário, né? Então, por exemplo, num dos dias do fim de semana, você dorme um monte e estuda mais tarde. No outro dia do fim de semana, você estuda mais cedo e aproveita mais o dia. Então, eu faria isso. Eu falei até sobre isso, né? Quando a gente falou de horário de estudo. Até falei sobre isso. A live tá no Insta ali. Falei sobre isso. Como é que eu faria se eu tivesse que conciliar trabalho e estudo hoje em dia. Até falei sobre isso lá. Tati Concurso. Sim, minha coaching. Show! Tamo junto. Qual concurso da área fiscal está mais quente? Olha, aparentemente tem ISS Aracaju, ISS Fortaleza, Cefaz Ceará e parece que Cefaz Paraná também deu umas movimentadas. Falamos hoje, refiz minha primeira prova. Ah, é a Tati, entendi. Mas Tati se mudou sua arroba, né? Ou tá entrando com uma outra arroba aqui? Porque a sua arroba era outra, né? Estudar por tablet é uma boa? Eu não gosto. Como estudar direito administrativo? Olha, depende da sua dificuldade. Se você tem dificuldade com direito administrativo, tente ver umas videoaulas antes. E aí depois você encara um livro mais simples. Sugiro o livro do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino. É um livro bom, simples. E depois se aprofunde com algum outro livro, tipo Sionil e tal. Depende muito do seu concurso, né? Qual é a área de concurso que você quer fazer, tá? Vamos ver aqui o outro Insta. Karine, hoje o Alex Meirelles estava fazendo 25 anos de fiscal. Aí não deu, né? Fui ver ele, desculpa aí. Ah, não, tudo bem, imagina. Mas ele estava fazendo 25 anos de fiscal? Como se ele passou no Cefaz São Paulo de 2006? Estranho. Porque ele é aprovado no concurso da Cefaz. Ele passou no concurso de fiscal da Receita de 2005 e depois ele passou no concurso de fiscal de São Paulo em 2006. Então ele tem 14 anos de fiscal em São Paulo. Como que ele tá fazendo 25 anos de fiscal? Esquisito isso. Enfim. Quais os últimos editais da área fiscal, CESP, FCC, que podem ser a referência para o da Receita? Os mais completos para a área. Olha, todos os fiscais podem ser, mas considere também a GV, né? Eu sempre falo isso. Se eu tivesse que apostar uma banca para fazer o próximo concurso da Receita, eu apostaria GV. Porque a GV tem vários acordos com a Receita, né? Tem a pós-graduação e tal, lá para os fiscais. Então, Paulo Guedes vive dando aula lá em São Paulo, fazendo conferência. O Marco Sintra, que era o secretário da Receita, também era da GV. Então, eu acho que a GV é enfim, eu acho que a GV é uma banca que está próxima do governo. Então, né, nessas coisas, talvez, né, tenha... Não sei. Claro que tudo é uma coisa de licitação e tal, mas o fato é que eu levaria em conta a GV também. E quanto aos fiscos, né, que últimos editais? Bom, CESP foi Cefaz Alagoas, Cefaz DF e FCC foi Bahia, Santa Catarina e Goiás. É isso. A área fiscal, sei que temos que focar em um, mas quando surge para ISS e CMS? Bert, depende da sua base, né? Não adianta nada você ficar tentando um monte de concurso, um monte de prova, um monte de pós-edital, se você não tem base. Porque assim, por exemplo, contabilidade. Contabilidade leva-se um bom tempo para pegar a base nos estudos. Então, se você ficar só encarando pós-edital, você nunca vai aprender contabilidade num nível para ser aprovado numa prova de fiscal. O mesmo vale para constitucional, administrativo, tributário, auditoria, português, exatas. Então, não fique pulando de edital em edital, porque, ao meu ver, pela minha experiência, isso vai dificultar muito a tua aprovação, tá?